Em 2020, os jogos Battle Royale já eram potencialmente um dos gêneros mais jogados pela comunidade ao redor do mundo. Jogos como Fortnite e Apex Legends já eram um sucesso, e talvez isso levou a outras empresas a criarem os seus próprios jogos Battle Royale, visando atingir um sucesso perto do que esses e outros jogos já atingiam na época, há 3, 4 anos atrás. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe. No vídeo de hoje vamos conferir alguns jogos gratuitos que morreram muito cedo. No dia 2 de julho de 2020, o jogo Hyper Escape teve seu trailer revelado mundialmente. O jogo, que foi desenvolvido pela Ubisoft Montreal, teve uma previsão de lançamento não especificada, e seria lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC. O beta aberto na versão de PC foi lançado em 12 de julho, e o jogo foi oficialmente lançado para as 3 plataformas no dia 11 de agosto, mais de um mês após o trailer de revelação. Hyper Escape era um Battle Royale futurista em primeira pessoa, que se passava em 2054 em Neo Arcadia, uma espécie de mundo virtual criado por uma empresa fictícia chamada de Prisma Dimensions. Nas partidas, até 100 jogadores caíam de cápsulas em um mapa que ia ficando cada vez mais curto, semelhante a muitos outros Battle Royale. O objetivo, como em muitos outros jogos de tiro, era sobrar apenas um jogador vivo, e esse seria o grande vencedor. O mapa de Hyper Escape, diferente de outros Battle Royale, ia se desintegrando aleatoriamente com o tempo. Portanto, não existia um círculo ou uma tempestade como há em Fortnite, por exemplo. Jogadores que estavam em área de desintegração tinham um certo tempo para voltar à área segura, ou então já era. Quando a última parte do mapa começava a se desintegrar, aparecia uma coroa dourada e os jogadores tinham que capturar. Quem conseguisse ficar 60 segundos com a coroa, mesmo sem eliminar os outros oponentes, vencia a partida. Pelos mapas de Hyper Escape haviam algumas caixas chamadas de hacks em que os jogadores poderiam abrir e pegar o que tivesse dentro. Eram habilidades como ficar invisível e uma espécie de bola gigante que o jogador poderia entrar dentro e sair pulando pelo mapa, a fim de fugir de seus oponentes. Claro que em outras caixas haviam diversas outras habilidades como armas especiais. Quando um jogador era eliminado tanto por seus oponentes quanto pelas áreas de desintegração do mapa, ele virava uma espécie de fantasma que podia vagar livremente, mas que só era visto por seus companheiros de equipe. Hyper Escape contava com um passe de batalha de 100 níveis e recompensas como skins de armas e armas brancas. Algumas recompensas do passe de batalha só era possível resgatar com uma assinatura do Amazon Prime Gaming. Em outubro de 2020, apenas 2 meses após o lançamento oficial, a Ubisoft anunciou que Hyper Escape não conseguiu atender às expectativas do público e da empresa, e que seriam feitas revisões na jogabilidade e no sistema de jogo. Em todo o seu tempo ativo, Hyper Escape teve 3 temporadas, sendo a última lançada no dia 11 de março de 2021, e logo após isso o jogo começou a se arrastar mais ainda, pois não teve mais nenhuma outra temporada, o que claramente indicava que a Ubisoft ia deixar o jogo de lado em algum momento. No dia 27 de fevereiro de 2022, a Ubisoft anunciou que estava encerrando o desenvolvimento de Hyper Escape, e que em 90 dias, ou seja, em 28 de abril, os servidores seriam desativados. E assim Hyper Escape encerrava o seu ciclo de menos de 2 anos. A verdade é que a Ubisoft foi um tanto quanto ousada em lançar um Battle Royale no meio de outros que já estavam crescendo, ou que já tinham uma comunidade consolidada há um tempo. Hyper Escape até teve um certo sucesso na beta, o que não foi correspondido no lançamento oficial do jogo, e isso acabou com muitas expectativas da Ubisoft. No desenvolvimento de Hyper Escape, a Ubisoft esperava um jogo frenético, de combate a curta distância mesmo que com armas. Uma grande dificuldade encontrada pelo público foi a demora em aprender as mecânicas de jogo, e as partidas que iam ficando repetitivas ao longo do tempo. Até hoje, a página de Hyper Escape está no Facebook, no X, o antigo Twitter, e no Instagram. No site da Ubisoft é possível encontrar uma mensagem dizendo que tudo sobre o jogo foi encerrado.
No dia 10 de dezembro de 2019, no evento State of Play da PlayStation, um trailer da beta fechada do jogo Spellbreak foi revelado. Era possível ver alguns combates rápidos e um mapa repleto de árvores e pedreiras, tudo com um estilo cartoon ou anime. Também era possível ver que os jogadores poderiam voar com seus personagens e teriam poderes. O lançamento de Spellbreak não foi inicialmente especificado, mas aconteceu no dia 3 de setembro de 2020, para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Spellbreak era um jogo de tiro Battle Royale em terceira pessoa, desenvolvido pela Proletariat, mas diferente de outros jogos, os jogadores usavam manoplas, que era tipo uma luva de ferro que lançava feitiços mágicos em seus oponentes. Sendo assim, não existiam armas no jogo. Em Spellbreak, os jogadores poderiam carregar uma runa que dava acesso a algumas habilidades como poder voar, poder se teletransportar e também ficar invisível. No jogo era possível escolher uma entre as 6 classes elementares disponíveis, e a que o jogador escolhesse teria benefícios durante as partidas. As 6 classes de Spellbreak eram fogo, vento, gelo, raio, pedra e tóxico. Após isso, o jogador poderia escolher uma outra classe secundária para usar no jogo. Elementos de diferentes classes podiam ser combinados para deixar o feitiço ainda mais forte. Cada feitiço ia em uma das mãos do personagem, assim podia usar o fogo na mão esquerda e o raio na mão direita, por exemplo. Os modos de jogo eram o Battle Royale padrão e o modo de equipe. No seu desenvolvimento, o pensamento era fazer um jogo que fugisse dos jogos de tiro normais. Daí veio as manoplas, as luvas de ferro para serem usadas ao invés de armas. O cenário também foi por esse lado, foi criado um mapa baseado em fantasia. A jogabilidade de Spellbreak foi baseada em jogos como Unreal Tournament e Quake. Já o visual foi baseado em filmes de animação japoneses, como Akira e Princess Mononoke. Também foi baseado na versão de anime de Avatar, A Lenda de Aang. Em junho de 2022, a desenvolvedora Proletariat anunciou que ia deixar de trabalhar em novas atualizações para Spellbreak. Isso porque tinha sido adquirida pela Activision Blizzard, e a empresa estava em transição para a equipe de desenvolvimento de World of Warcraft. Diferente de Hyperscape, Spellbreak teve um lançamento muito bem sucedido, e em apenas 3 semanas de lançamento conseguiu uma marca de 5 milhões de jogadores, só pela Epic Games Store. Esse número ainda aumentou para 10 milhões nos meses que se seguiram. Spellbreak não foi interrompido apenas porque a desenvolvedora foi comprada pela Activision Blizzard. Quando foi anunciado o encerramento do desenvolvimento do jogo, o número de players já era baixo em relação ao seu lançamento. Isso porque a comunidade sentiu falta de novas atualizações com conteúdos chamativos. Então o número de jogadores foi caindo cada vez mais. Até é possível dizer que a compra da Proletariat pela Activision Blizzard foi no momento certo. No momento, não é possível encontrar nenhuma página oficial do jogo, nem no Instagram e nem no X. Apenas no Facebook a página oficial ainda permanece. Esse jogo que vocês estão vendo é o Micro Machines, lançado para PlayStation 2, PC, PSP e Nintendo DS. Mas não vamos falar dele agora, vamos falar de um jogo chamado Heavy Metal Machines, que é muito semelhante ao Micro Machines, até na gameplay. Heavy Metal Machines teve seu desenvolvimento iniciado lá em 2014 pela Oplon Games, que é uma desenvolvedora e publicadora brasileira, com sede em Florianópolis, Santa Catarina. O lançamento oficial do jogo para PC foi em 19 de setembro de 2018. Já o lançamento para PlayStation 4 aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2022. Heavy Metal Machines era um MOBA não tradicional de combate de carros em que 4 contra 4 lutavam nas arenas com cenários pós-apocalípticos para definir a equipe vencedora. Os veículos eram fortemente armados e de vários estilos, e o objetivo principal era levar uma bola que ficava no centro da arena até a área da equipe adversária, e tudo isso desviando de tiros e de algumas partes da arena que não podiam ser tocadas pelos carros. O tema geral do jogo, claro, como diz no nome, era o heavy metal e sua cultura, e a trilha sonora do game era completamente assim também. A
As principais influências em Heavy Metal Machines são o jogo Rock'n'Roll Racing do Super Nintendo, lançado em 1993. Outras influências fortes são os jogos Rocket League e Twisted Metal. Ambos utilizam carros em sua jogabilidade. Os jogadores podiam escolher uma entre 3 funções, que eram o interceptador, o suporte e o transportador. Existiam 3 arenas disponíveis no jogo, chamadas de Deus do Metal, Templo de Sacrifício e Necrópole Amaldiçoada. A variedade de personagens disponíveis no jogo era grande. Ao todo, eram 17 pilotos que os jogadores poderiam escolher para usar nas partidas. O passe de batalha contava com o passe Premium, que era pago, e o passe grátis. No passe Premium, as recompensas ganhas eram dobradas, além de ganhar mais XP que o passe grátis. No dia 3 de maio de 2022, no blog oficial do jogo, foi anunciado que Heavy Metal Machines seria descontinuado em 30 de agosto do mesmo ano. Ainda na postagem, os desenvolvedores disseram que foi uma decisão difícil de tomar, mas que foi cumprida a missão de trazer uma experiência única dentro do gênero MOBA. Uma grande questão que a comunidade levantou foi que os desenvolvedores visaram apenas o público estrangeiro e não olharam direito para o público aqui no Brasil, e que se tivesse lançado mais personagens, mesmo com 17, que não é pouco, teria chamado mais a atenção dos jogadores. Outra coisa também foi a falta de divulgação do game, algo que demanda um certo poder financeiro para manter anúncios, entre outras coisas. A página oficial do jogo ainda está disponível no Facebook e conta com mais de 100 mil seguidores. As contas de Heavy Metal Machines e da desenvolvedora Oplon Games ainda estão no Instagram e no X. Manter um jogo gratuito no mercado de games é um desafio que faz com que as desenvolvedoras criem uma estratégia muito bem elaborada, que faça com que o público se apegue ao seu jogo e que também dê um retorno financeiro significativo. Jogos free-to-play só têm as expectativas superadas quando agradam ao público e quando esse público gasta seu dinheiro com microtransações. E se isso não acontecer, o destino acaba sendo o limbo eterno. Obrigado por assistir, não esqueça de deixar o gostei e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.